Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, e eu posso falar no episódio destas duas últimas semanas, porque semana passada nós não gravamos, nós vamos falar sobre o vai e vem do Supremo no caso da desoneração da folha de pagamentos de setores da economia, uma decisão que foi dada pelo ministro Cristiano Zanin em favor do governo, que perdeu a negociação com o Congresso Nacional contra a desoneração da folha. O governo acionou o Supremo com o argumento de que o Congresso fez uma benesse fiscal sem dizer de onde viria o dinheiro. O ministro Cristiano Zanin deu uma liminar, derrubando a lei aprovada pelo Congresso Nacional, e depois o governo entra numa negociação com o Congresso Nacional e usa o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de mecanismo desse acordo político. Algo que eu, pelo menos, nunca havia visto, e nós aqui estávamos conversando antes de começar a gravar. Acho que é algo bastante novo nessa realidade que nós temos de Supremo, mas nada que nos surpreenda diante dessa contaminação política que há em todos os foros. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que absolveu o senador Sérgio Moro e manteve o seu mandato, e também a decisão do ministro Dias Toffoli, decisão liminar e monocrática, em favor de Marcelo Odebrecht, anulando todas as condenações impostas ao empreiteiro Marcelo Odebrecht, uma decisão bastante polêmica, que gerou bastante discussão, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ela. Vamos começar falando sobre desoneração, e estamos aqui hoje no Sem Precedentes, Diego Werneck, Ana Laura Barbosa e Tomás Pereira, e eu queria começar com você, Ana, porque o que nós assistimos nesse cenário de desoneração, e a gente estava falando aqui, obviamente o Jota é uma empresa e também tem interesse nessa política de desoneração, e entende também os caminhos do governo. Lembrando até que o governo Bolsonaro fez um pedido ao Supremo para julgar inconstitucional essa política de desoneração. Acabou que a ação perdeu o objeto na época, porque houve uma renovação desses benefícios. E o que aconteceu agora foi novamente isso. O governo Lula era contrário à renovação dessa política de desoneração, mas o Congresso Nacional, por pressão e convencido pelos setores econômicos, decidiu estender o benefício por mais 3 anos. E aí o governo demorou, inclusive, para acionar o Supremo. Conversei isso com o ministro Jorge Messias, ele dizendo que estavam esperando para ver se teria um acordo ou não teria acordo. E aí acionaram o Supremo com o argumento de que esse benefício fiscal não teria a devida compensação, não tinha uma previsão orçamentária de onde sairia esse dinheiro. E aí eles acionaram o Supremo. E o governo, inclusive, tinha baixado uma medida provisória para tentar enfrentar esse problema. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma manobra regimental interessante de só renovar a medida provisória em alguns pontos e tirar essa parte da desoneração. Então, era algo também muito novo nesse cenário. E aí o governo consegue eliminar no Supremo do ministro Zanin. Mas aí, no meio do caminho, parece que a negociação se abre. E aí, com a liminar submetida ao colegiado e em julgamento, há um pedido de vista do ministro Fux, e aí o governo fala, não, suspende a liminar. Suspende os efeitos da liminar que me beneficia. E aí começa uma negociação e o ministro Zanin vai toreando esse acordo político. Então, Ana, eu queria te ouvir sobre isso, porque para mim é algo bastante novo nesse cenário. De o Supremo funcionar, o Tomás aqui antes da gente começar a gravar disse que parecia aquelas audiências na Justiça do Trabalho, né? Não, então para o processo e vamos tentar chegar a um acordo. Queria te ouvir sobre isso, porque não é uma coisa meramente simples. Nós estamos falando de algo aqui com interesses políticos, mas que processualmente é um pouco esquisito. Então queria te ouvir, para a gente começar, te ouvir sobre isso. Olá, Felipe, Diego, Tomás. De fato, não me parece novidade que poderes políticos, legislativo, executivo, usem o STF para continuar uma discussão depois que eles foram vencidos na arena legislativa, né? A gente tem aí vários diagnósticos da ciência política que mostram, principalmente como partidos de oposição usavam
ações perante o STF para continuar essas disputas. Então, o fato de uma disputa que começou no Legislativo acabar no STF não é em si uma novidade, mas o que chama a atenção para mim nesse caso é essa naturalidade com a qual o STF, e aliás, um ministro, por meio de uma decisão monocrática, assume essa posição de árbitro que vai mediar uma tensão entre os poderes, né? Acho que a primeira pergunta importante a ser feita é: será que é o papel do STF fazer essa mediação de uma tensão entre os poderes? E talvez essa tensão e o fato disso ter chegado ao Supremo dessa forma possa ser também sintomático da forma como o Executivo tem se relacionado com o Legislativo e, principalmente, o Executivo tem perdido força com relação ao Legislativo, né? Mas nada justifica essa posição por meio de uma decisão monocrática, com algumas flexibilizações procedimentais do ministro Zanin, primeiro, enfim, suspender já com efeitos prospectivos, efeitos ex nunc, uma legislação, e aí depois voltar atrás dessa decisão, dando uma espécie de modulação da modulação na própria monocrática, o que também já tem alguns aspectos distintos da legislação, porque em tese seria difícil pensar uma modulação de efeitos em uma decisão monocrática. E aí, com todas essas... E uma decisão cautelar monocrática, né? E aí, em meio a todas essas flexibilizações procedimentais, acho que a gente vai conversar mais aqui sobre elas, tem essa posição autoassumida do Supremo como esse mediador de um diálogo entre os poderes, diálogo interinstitucional. Também, será que diálogo interinstitucional é isso? Será que é papel do Supremo em uma ação que era para discutir a compatibilidade de uma lei com a Constituição, promover um diálogo como esse? Então, talvez o que mais chame a minha atenção nesse caso é a naturalidade com a qual o Supremo e o ministro que proferiu a decisão entende que ele tem esse papel de mediar uma tensão que não parece ser o papel que uma corte constitucional deveria ter, e sim, enfim, assegurar o cumprimento da Constituição. Ana, não significa necessariamente que o resultado vai ser negativo, né? Eu digo, se Congresso e Executivo, por conta disso, vão chegar a um acordo político para uma decisão negociada, ótimo, tudo bem. Mas a questão não é essa, a questão não é o ponto, não é o fim do caminho. A questão é o que aconteceu nesse meio, né? A questão é o que aconteceu nesse meio e mais. A gente estava também aqui mencionando antes, né? Qual era o problema, né? Por que não deixar o julgamento terminar, confirmar a liminar do ministro Zanin, e aí Congresso e Executivo buscariam uma saída? Seria isso que a gente teria visto no passado, né? Existia um problema do setor privado, e eu digo aqui também como sócio do Jota, que era o seguinte: a gente teria que pagar de imediato já o tributo em cima dessa decisão ou não? Existia uma grande insegurança e várias empresas estavam nessa insegurança e começaram a acionar o judiciário também para saber, nós vamos ter que pagar ou não vamos ter que pagar? Então existia um problema burocrático também, de falta de segurança jurídica que o governo tinha que enfrentar, e enfrentou dessa maneira. O que resolveu foi lá essa negociação política no Supremo. Mas eu acho que você fala bem, nós estamos vendo, né, outras tantas decisões do Supremo nessa negociação, nessa intermediação política. E aí me lembrou, vou misturar aqui alhos com bugalhos, viu, Diego, já chamando você. Eu lembro quando o ministro Peluso era o presidente do Supremo, que ele chegou a cogitar em algum momento e falou e foi bombardeado por um controle prévio de constitucionalidade. Ele mencionava essa possibilidade de o Supremo fazer isso e foi bombardeado, criticado, etc. Nós vimos aqui, não é um controle prévio de constitucionalidade, mas é como se fosse isso, assim, não, para o jogo e resolvam a questão aí, a gente não vai julgar, porque o Supremo não julgou esse processo. O julgamento está suspenso. E aí o Congresso tem lá os seus 60 dias, que já estão contando, para chegar a alguma coisa que é constitucional, porque o Supremo já disse pelo meio do caminho que não é bem assim. Então, Diego, eu queria também te ouvir sobre esses vai e vens aí do tribunal. Acho que tem novidade, né? Num tribunal no qual não é novidade vai e vem,
como a Ana apontou, não é novidade que a política recorra ao tribunal politicamente, querendo fazendo cálculos políticos em torno disso. O que é, mas tem uma novidade, como vocês já apontaram aí, no ministro individual, não é que é novidade a política saber que tem que se organizar à sombra de uma declaração de inconstitucionalidade possível. Então, olha, tem uma cautelar, o resultado provavelmente vai ser a confirmação da cautelar ou não, depende do caso, e a gente tem que se organizar para ver se a gente muda o status quo legislativo antes de uma decisão final do Supremo quanto a isso. Até aí, tem nada de novo. Mas uma coisa é você dizer que a política se organiza à sombra de uma decisão judicial, outra coisa é os políticos chegarem para o tribunal e falar: essa sombra, pode empurrar um pouquinho mais para cá, por favor? Está muita sombra, está muito sol aqui, muda um pouco como é que você está parametrizando aqui a nossa negociação, que aí vai ser melhor para a gente negociar, porque no fundo é isso que o ministro Zanin diz que está fazendo. Ele coloca como fundamento para a suspensão a convenção, uma suspensão convencionada entre as partes, que é uma coisa muito nova, né? Um tribunal que está sempre se transformando em relação às coisas que a gente achava que eram jurisprudência estabelecida, mas você afirmar que existem partes em ADIM, nesse sentido, é uma novidade. E o ministro cita lá, olha, o Código de Processo Civil, no fundo, aí é como se fosse, né, não precisa, né, não só a comparação com o sindicato, mas pode ser uma comparação com uma briga de vizinhos, né? Olha, tem as partes aí nesse conflito, elas estão pedindo para eu colocar a minha sombrinha um pouco para o lado aqui, para elas poderem negociar mais para lá, mais para cá, e eu vou atender. Isso é muito, muito estranho. Mesmo para um tribunal que já tem todas as características que a gente já vinha apontando, né? Acho que muitas vezes o que a gente fica tentando fazer aqui é qual é a nova coisa, né? Qual a nova barreira que foi ultrapassada nessa decisão do Supremo. Acho que tem alguma coisa mesmo de nova nessa daí. E eu observaria... Diego, só um ponto, brevemente. A gente também mencionou, né, já há uma jurisprudência no Supremo dizendo: você, se entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, não pode desistir dela. Uhum. Só que você pode desistir da liminar ou dos efeitos da liminar que te Deve deram numa ação eliminar. direta de inconstitucionalidade. Então, Basicamente está dizendo o requerente não pode desistir, mas se o requerente e uma outra parte, que a gente não sabe nem tecnicamente como é que ele está entendendo parte nesse caso, né? Se o requerente e um outro poder, né, que tem uma posição política contrária, pedirem, aí tudo bem, a desistência ou a modulação, como colocou a Ana, dos efeitos dessa cautelar. até porque isso vai levar à perda do objeto da ação, né? Porque se houver uma negociação, uma aprovação de uma nova legislação, a ação perde o objeto. Certo, Então nós vimos tudo isso numa ação que vai perder o objeto. Sim, que é como aconteceria talvez em outros momentos, né? Assim, você tem a cautelar, essa negociação acontece, surge uma nova lei que reflete essa negociação, há uma sombra fixa do tribunal, não uma sombra que os políticos vão pedindo para ajustar para lá e para cá, e aí depois o Supremo revê na decisão final, pensa sobre os efeitos daquela cautelar, se não tem algo a ser decidido ou não. E uma outra coisa também que eu vou só, antes de passar a bola aqui, a Ana colocou uma pergunta que eu acho muito importante, que é central nos últimos anos que o tribunal vem fazendo, né? Será que isso é diálogo institucional? Essa é uma ideia que, na fala do Supremo, ela tem um pseudo-pedigree acadêmico. Não tem. Isso aí é só uma palavra que eles estão usando, sem nenhum parâmetro normativo de quando que isso faz sentido, quando que não faz, porque esse diálogo institucional é uma coisa a ser, nesse sentido, vago, sem parâmetros, né, e a ser maximizada, quanto mais melhor. As revelações lá da Vaza Jato mostram diálogo institucional, é aquilo, diálogo entre o MP e o juiz do caso. Evidentemente que tem muitos cenários no funcionamento do sistema jurídico saudável em que diálogo não vai se aplicar. E o controle de constitucionalidade tem condições específicas nas quais isso se aplica, né? Tipicamente é um tribunal que vai não usar todo o seu poder, ou vai reconhecer que, após declarar uma lei inconstitucional, existe espaço para os outros poderes, né, continuarem aquela conversa sobre o significado da Constituição. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas só para pontuar, até na literatura do diálogo em controle de constitucionalidade, isso tem um sentido específico, não esse sentido panaceia totalmente freestyle, né, que essa palavra tem assumido
nessas decisões do Supremo. Ela não justifica nada, para mim, ela só coloca uma pergunta, quando que pode, quando que não pode. Talvez a gente tenha que fazer um programa em algum momento aqui para falar só sobre esses acordos. Eu me lembro de um, talvez tenha sido o primeiro, pelo menos o que eu tenho a notícia de tentativa de acordo, foi num mandado de segurança. O ministro Fux era relator do mandado de segurança que era sobre os livros didáticos que traziam menções a Monteiro Lobato, ou os livros do Monteiro Lobato, e aí queriam que tirasse das escolas e tal. E aí entraram com mandado de segurança e o ministro Fux querendo fazer uma mediação em mandado de segurança que exige direito líquido e certo, assim, uma discussão meio sem eira nem beira, tanto que o governo se recusou. Diga, Diego. Só 10 segundos antes de passar a bola para o Claro. Tomás, tem uma estranheza em uma ideia que aparece para dizer que o tribunal tem que fazer menos, porque ele precisa se preocupar com o diálogo, servir para o tribunal fazer mais, cada vez mais, né? Poder fazer mais coisas que não podia, justificar mais coisas que a princípio estão em conflito com as suas competências, mas enfim, esse é o processo. Exatamente, isso parece que é uma posição de distanciamento e pouco ativista, mas não é o oposto, né? Tomás, queria ouvir você também sobre isso. Eu acho que, enfim, a gente está em concordância. A gente estava conversando antes do julgamento, eu estava falando com você, né, quando eu falei, poxa, eu tô achando isso muito confuso. Será que eu não entendi alguma coisa? E você falou assim, não, você entendeu. É confuso mesmo, não é você, né? Não é você, é o caso, então, não é? E porque é confuso mesmo, e um pouco da confusão tem a ver com várias coisas que a gente já tocou, né? Então, acho que vou começar falando que o Diego mencionou, esse uso de diálogo institucional, né? Que tem a ver com como o Supremo, as coisas que a gente critica aqui, né? Uma jurisdição constitucional de bordões, a gente poderia dizer, né? Tem umas palavras-chave que são utilizadas e com elas você faz qualquer coisa. Então eu tenho diálogo institucional, mas eu também posso dizer que eu sou o guardião da Constituição, que o Supremo cabe errar por último, e que proporcionalidade é importante, que não existe nenhum direito fundamental que seja absoluto. Eu junto essas palavras em ordens aleatórias e eu faço uma coisa ou outra. Eu dou a liminar, eu suspendo a liminar, eu ponho para negociação, eu não ponho para negociação. Fica isso está dentro de uma crítica que a gente com frequência traz aqui. Estava até lembrando, inclusive, estava pensando em quantas vezes parece que a gente está um tanto falando a mesma coisa. A gente estava conversando aqui, eu estava lembrando que a gente não gravou na semana anterior, mas o último episódio que a gente gravou era a gente falando sobre o Supremo e sua atuação sobre a lei das estatais, né? No qual a gente estava falando exatamente sobre o Supremo se colocando como um grande resolvedor de problemas, né? E sobre como isso às vezes vira um problema para o Supremo e para a legitimidade do Supremo. Nesse caso específico, por exemplo, eu acho que é difícil a gente entender porque foi dada uma liminar, né? E uma cautelar foi concedida. Os requisitos de uma cautelar são, né, fumus boni iuris, periculum in mora, usando os termos técnicos, né? Você tem que ter uma probabilidade grande de que aquele caso vai ser no final julgado daquela maneira e um dano disso não ser imediatamente decidido agora, né? A decisão precisa ser dada agora porque a ausência da decisão, a demora, se a gente só tiver ela daqui a alguns meses ou anos, ou dias mesmo, pode ser o caso, existe um dano sendo causado. Então, quando alguém dá uma cautelar e depois suspende os efeitos da cautelar porque tem uma negociação, não tem como a gente olhar para uma decisão como essa e perguntar, então, a cautelar não deveria ter sido dada ou ela não deveria ter sido suspensa? Porque não dá para... Uma das duas coisas tem que não ser verdade. Ou não tinha, né, um fumus boni iuris e periculum in mora, usando os termos técnicos, ou não tinha, né, um perigo, uma emergência, uma necessidade dessa cautelar ser dada imediatamente. Se não, então, isso não existia, portanto ela não deveria ter sido dada, ou existia. E se existia, isso não deixou de ocorrer porque estão em uma negociação, né? Então, quando o Supremo dá uma decisão como essa, depois volta atrás, é difícil compatibilizar isso com os próprios requisitos lógicos do que está sendo feito, né? E eu acho que isso é um problema numa decisão como essa. E a gente está falando sobre o que tem de novo e o que tem de velho, porque parece que a gente está, né, falando, isso é novo. Eu consigo imaginar pessoas falando, nossa, isso é antiquíssimo, o Supremo participando da negociação, o Supremo ajudando, dando uma decisão, e essa decisão sendo, às vezes, importante para alterar a posição de negociação entre executivo e legislativo. É verdade, eu tenho certeza que se a gente voltar, né, ler os depoimentos dos próprios ministros na história oral do Supremo, ler os livros do Recondo, a gente, né, que em todos eles a gente vai ver o Supremo dando decisões, isso afetando a relação com o Congresso,
tudo bem, né? Isso em si não é novo, mas tem algo de diferente, né? Às vezes, a quantidade afeta a qualidade, né? A intensidade do que está sendo feito muda o jeito que está sendo feito, o quão expresso as coisas são feitas, muda o que está acontecendo. E eu acho que tem também uma coisa interessante no que está acontecendo agora, que é a gente pensar isso, que o Supremo está topando entrar nessa coisa e o que isso significa para outros casos. A única pergunta que eu fiquei pensando nessa maneira como essa decisão foi dada, se olhar para isso como o ministro Zanin, que deu uma liminar num caso como esse, né, que tem a ver com impactos orçamentários, então isso significa que o Supremo vai, então, agora atuar dessa maneira? A gente pode contar com o voto do ministro Zanin em todos os casos que sejam semelhantes? É esse tipo de atuação? É isso que ele está dizendo? Essa interpretação que ele nos está dizendo, que ele acha que a interpretação vinculante da Constituição sobre impacto orçamentário de decisões? Como fica a pauta-bomba no futuro? Pode ser até positivo que o Supremo tome uma decisão como essa. Vamos parar com certos tipos de atuação que nós achamos que são negativas em termos de saúde fiscal e são incompatíveis com certos requisitos constitucionais. Tá bom, mas o que não dá para ser às vezes não é, depende do caso, vamos ver como está a negociação, depende de como estão as forças. Voltando, isso é um precedente, né? E o que tem de novo nesse caso, eu acho que a gente chegou a tocar nisso, isso é uma novidade. O que tem de novo? Tem várias coisas novas substantivamente, tem até inclusive um ministro novo, um ministro novo, a gente está observando uma atuação de uma pessoa que está há pouco tempo no tribunal, mas eu acho que tem um fato que a gente falou assim, seria há alguns anos, essa liminar não teria sido submetida provavelmente a referendo no meio tempo. Então tem uma dinâmica do que aconteceu no procedimento, que a Ana Laura já tocou nisso, que ela foi colocada, alguns ministros referendaram, teve um pedido de vista, então ela não chegou a ser de fato referendada porque tinha um pedido de vista, e daí teve essa suspensão durante o pedido de vista, então possivelmente nem referendada ela será, mas a gente sabe que tem ministros. Como a gente tem esses votos, a gente não está numa situação que a gente estaria no passado, quer dizer, o ministro Zanin deu uma liminar, e a gente não sabe o que os outros 10 ministros pensam, ou salvo um ou outro, talvez um tivesse dado uma entrevista criticando ou em off ou em on, e a gente saberia que tem um ou outro que discorda ou concorda, mas a gente não saberia formalmente quem topa ou quem não topa, quem assina ou quem não assina. Em que medida essa é uma decisão, de fato, individual, no sentido de que ele fez isso e ele não teria votos de outras pessoas ou não. Nesse caso, a gente pode até usar o termo o Supremo topou, a gente está usando esse coletivo de uma maneira que eu não acho que é a técnica. Às vezes às vezes é um ministro que faz e a notícia fala o Supremo fez. A gente às vezes pontua, não foi o Supremo exatamente que fez. Quem fez foi o ministro tal. O Supremo não conseguiu impedir, o Supremo não derrubou, a gente tem que tentar entender por quê. Nesse caso, em alguma medida, não foi só o ministro Zanin, porque a gente tem, por como está funcionando agora, né? Então, para bem ou para mal, a gente pode dizer foi o Supremo, o Zanin deu a decisão. Mas a gente tem lá diversos ministros que disseram, é isso mesmo. E daí fica a pergunta, eles também estão achando que é isso mesmo para suspensão também? Eles concordam com todas as partes? Eles embarcaram nisso e agora acham estranho essa suspensão ou eles estão embarcando no pacote inteiro? Daí essa dúvida fica para a gente. E Tomás, um exemplo de uma coisa que você falou que é afirmada nesse caso e que é complicado imaginar, levar a sério como um precedente, como uma orientação que o ministro Zanin estaria disposto a seguir no futuro. Tem uma frase aqui na decisão dele, a de abril, que ele afirma que é possível dizer que hoje o controle do crescimento das despesas faz parte do devido processo legislativo. Está lá em negrito essa frase. Isso significa que o Supremo aceitaria mandados de segurança de parlamentares individuais, alegando que isso não foi devidamente considerado na discussão ou foi insuficientemente considerado. Logo, mesmo na tramitação de projetos de lei, o Supremo tem que intervir, travar a discussão e exigir que, de alguma forma, o Congresso mostre que está se desincumbindo desse ônus. Isso é uma implicação muito grave. Mais uma camada que ainda não existe no processo legislativo, que já é bastante judicializado. Mas é isso, é uma implicação de uma frase bonita no papel, em negrito aqui, parece que você está defendendo um valor importante, mas em nenhum momento parece haver uma preocupação com esse tipo de implicação. E sobre o monocratismo ou o fato de ser o Supremo ou ser um ministro, acho que, de fato, é novo porque tem esse início do referendo rápido, tem 5 ministros que já
se manifestam mostrando que eles estão de acordo, né? Só que, apesar disso, acho que esse também é um caso que mostra como, a despeito das mudanças regimentais já não tão recentes, que diminuíram um pouco os efeitos do monocratismo, obrigaram a submissão automática a referendo e colocaram limite ao pedido de vista, a despeito dessas mudanças, ainda assim, o monocratismo não morreu, né? E esse é um dos exemplos que mostra isso na minha visão, justamente porque fiquei pensando, então, nesse caso, o ministro Zanin, ele defere essa liminar monocraticamente lá em abril, submete a referendo e cinco ministros concordam com ele, então esse referendo é suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Pedido que, como o Tomás já adiantou, muito provavelmente vai fazer com que essa decisão perca objeto, justamente porque, em razão da nova decisão do ministro Zanin, que já mudou aquela situação de fato, o referendo ou não vai ter pouca importância. E também me chamou a atenção nesse caso que já é sabido que, depois de um pedido de vista, o sistema do STF ele permite que votos sejam adiantados. E ainda assim a gente teve só 5 votos concordando com a liminar do ministro Zanin. Então, se os outros ministros quisessem ter marcado posição concordando, eles poderiam ter adiantado o voto, mas isso não foi feito. Então, esse caso, para mim, ele tem também todos esses elementos que mostram como, apesar dessas mudanças regimentais, ainda assim é um caso marcado por vários aspectos individuais, né? Tem individualismo na monocrática, uma monocrática que vai e volta com um referendo tácito, um referendo expresso de 5 ministros e tácito dos demais, mas ainda assim uma monocrática que ela própria está ditando os rumos. Depois um pedido de vista, que também é individual, que vai ter essa duração por 90 dias, e 90 dias é muita coisa. E mais do que os 60 dias que estão lá na suspensão da monocrática seguinte do ministro Zanin. Então, para mim, isso também é um caso que mostra essas várias facetas do monocratismo que continuam existindo. Eu vou dizer que a gente realmente, em algum momento, vai ter que fazer uma discussão aqui sobre esses processos e essas tentativas de acordo, porque eu me lembro, mencionei esse mandado de segurança do ministro Fux, nós temos agora processo de ação de inconstitucionalidade sobre privatização da Eletrobras. Está em negociação do quê? Ou é Não, inconstitucional ou não é e lembrando, inconstitucional. né, que é uma coisa que a gente estava falando antes, quando que inclusive o ministro Fux, que essa utilização dessa técnica, desse vocabulário no Supremo, é algo que ele tem recorrido e, famosamente, no caso de auxílio moradia, né, e que ficou no Supremo, teve essas idas e vindas e negociações que ficou exatamente a mesma pergunta, né, negociar o quê em relação a Exatamente. isso, né? Negociar o quê? É óbvio que tem algumas coisas que, tudo bem, vão se justificar, podem se justificar, mas não me parece que o Supremo esteja usando isso com certa moderação, né? Bom, vamos passar aqui para o segundo ponto da nossa conversa de hoje, que dá para fazer uma ligação, né? Pelo menos toda a imprensa tratou, boa parte da imprensa tratou a decisão do TSE sobre o ex-juiz e senador Sérgio Moro como um grande acordo político em que o judiciário resolveu fazer uma inflexão no conflito que vinha estabelecendo com a política. E aí nós tivemos uma decisão do TRE primeiro, que absolveu o Moro das acusações de ter gasto dinheiro na pré-campanha, somado com a sua campanha para senador, pré-campanha para a presidência da República, mais campanha de senador, teria extrapolado os valores permitidos pela legislação. O TRE já tinha dito que não, que isso não era um problema, e havia uma expectativa, nós conversávamos aqui, eu também ouvi essa expectativa de ministros do Supremo, gente da política e tal, de que Moro seria cassado, que Moro perderia o mandato. Só que ao longo do tempo, essa realidade foi se alterando. E o que nós tivemos no TSE foi um julgamento por unanimidade. Mas para quem está olhando o Supremo pela régua da política, e a gente vê que hoje tem muita gente que é da política que cobre o Supremo, é difícil você tirar dessas pessoas o discurso de que essa foi uma decisão política,
de que essa foi uma decisão de negociação do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes e tantos outros, com a política, numa espécie de necessária inflexão. Mas eu queria ouvir vocês, eu vou começar aqui também pela ordem, Ana, queria ouvir você também sobre essa percepção, né? Eu até tenho uma certa dificuldade, confesso, de pensar, não, esse foi totalmente um movimento político. Quando se trata de TSE, claro que tem um contorno político muito maior, porque nós estamos falando exatamente isso, de representação. Sérgio Moro teve votos, mais do que suficientes, inclusive, para se eleger. Tem realidade política que quem recorreu dessa decisão, por exemplo, não foi a oposição, foi o PL. Mas 7-0, um julgamento à unanimidade no TSE, eu tenho uma certa dificuldade de falar, não, foi algo absolutamente político, ou eminentemente político. Mas eu acho que essa percepção vai sendo criada, né, Ana, pelo próprio judiciário, quando resolve fazer intermediações, negociações. Então, eu queria te ouvir sobre isso, depois ouvir o Diego Tomás também sobre isso. Nós até conversávamos aqui antes de começar, como é um pouco sintomático que o Supremo comece a ser percebido como um órgão político, e justamente é o próprio Supremo que se coloca nessa posição em várias dessas decisões, como a que a gente estava comentando até agora, essa decisão da desoneração, né? E a gente também comentava como esse é um caso que tem argumentos jurídicos de um lado ou de outro, então não é uma decisão que foi tirada da cachola, uma decisão com argumentos que forçaram muito a barra. Eu não acho que esse é o caso, acho que essa é uma decisão que tem argumentos jurídicos, né? O ponto do que pode ser considerado abuso de meio de comunicação, o ponto de gastos de campanha, quais são os gastos, como é que a gente divide o cálculo desses gastos, são discussões que o TSE tem que se debruçar, e acho que tem esses argumentos no voto que são argumentos jurídicos, exercendo uma função que o TSE exerce quando ele regula esses aspectos das eleições. Então, de fato, tinham argumentos jurídicos lá, mas muito dessa percepção de que o TSE talvez tenha recuado, tenha atuado, enfim, feito uma movimentação política, venha justamente dessa reputação que vem sendo construída em decisões do TSE, em decisões do STF, como se o STF e o TSE não se diferenciassem de outros órgãos políticos, né? Isso aí acho que então é um pouco culpa também, não por conta deste caso, mas por conta de vários outros históricos de decisão do próprio STF, que se coloca nessa posição de interlocutor político, não necessariamente sempre distinguindo o que é uma decisão jurídica do que é uma decisão política. E algumas coisas contaminam, né, Ana? O fato de Alexandre de Moraes ser o presidente do tribunal, o fato de terem outros 2 ministros do Supremo lá, faz com que a gente misture um pouco, porque eu acho que no caso do TSE, essa conta política faz muito mais sentido até, nesse caso, do que no Supremo. E, inclusive, o que se fala, né, quando houve a decisão do TRE, o PT mesmo cogitou não recorrer. Por quê? Porque talvez fosse melhor para o governo, para o PT, que Sérgio Moro permanecesse no mandato, a trocá-lo por alguém que seria, por exemplo, um bolsonarista raiz. Ou mesmo fazendo com que houvesse outra eleição no Paraná e que pudesse sair um candidato que fosse ainda pior na visão do PT. Então, pelo um cálculo de chegada, talvez fosse melhor deixar como estava. E o TSE não se mexe, não mostra tanto interesse. Diga, Diego. Você abriu Não, o só microfone. observar, colocando, adicionando mais uma coisa a toda essa ancoragem, como você, Ana, observaram, né? Coisas que o judiciário faz, que já ancoram, de certa forma, a percepção pública num eixo mais politizante. Acho que a decisão do Deltan também, né? Acho que muita gente estava tratando como se fosse assim, o mesmo arco, é um pacote. Acontece que Exato.
são casos diferentes, né, do ponto de vista jurídico. Aquela decisão do Deltan foi bastante estranha, e o resultado interno no TSE foi diferente também, né? Então, acho que do ponto de vista jurídico, esse caso do Moro tinha mais controvérsias que justificariam, né, uma possibilidade de decidir de jeitos diferentes, mas parece que colocaria esse elemento adicional a essa leitura, que é uma percepção de que era um pacote, né, o pacote Deltan-Moro, e aí o TSE estaria, de certa forma, indo na direção contrária, como se não houvesse diferença entre os casos, como se não fossem problemas jurídicos diferentes. Só acrescento nesse caso, na comparação, desculpe, Tomás, da comparação, né, com o Supremo, de toda essa negociação, nesse caso também tem algo de legitimidade, né? Moro teve voto, Moro foi eleito. Então não tem um pressuposto de inconstitucionalidade, ele tem um pressuposto de legitimidade, ele teve a legitimidade do voto, está lá. Se houve alguma coisa na campanha, e a gente viu que pelo voto do ministro Floriano, ele diz, não houve o dolo, né? Não houve uma tentativa de fraudar. O que houve foi uma pré-campanha que era para a presidência da República que não foi bem sucedida. E isso não pode impedir que a pessoa dispute um outro cargo, um outro mandato, né? Uma outra posição, e não faça campanha com o dinheiro para isso. Então, a conclusão que se chega foi essa. E eu só resumo novamente, Tomás, foi 7-0. No caso do Deltan, como bem lembrou o Diego agora, não foi. Então, nós vamos pensar que houve, então, um grande acordo do TSE como um todo para que fosse 7-0? Não, eu não vejo pelo menos assim. Diga, Tomás. Não, eu acho que tem algumas coisas, né, que a gente tocou. Primeiro que o próprio fato da decisão do TRE ter sido num sentido, né, coloca o TSE numa situação também mais complicada, né, é diferente você ver uma decisão do TRE pela cassação e o TSE teria que só confirmar isso, né, mas mais especificamente, que de novo, é difícil as pessoas, eu acho que toca no cerne da nossa questão aqui agora, né, às vezes eu acho que é difícil para as pessoas levarem a sério, acreditarem que o Supremo está de fato olhando para o caso, que de fato as pessoas estão olhando e vendo, tem prova, não tem prova, esse argumento, não é? Quando as pessoas olham para o Supremo pensando nessa lógica que você estava mencionando aqui antes, que foi atrás do Deltan, vai atrás do Moro também. Tirou o pé, e mesmo quando não vai, a lógica é do tirou o pé. Não foi porque não quis. Não é uma lógica do não tinha prova, é uma questão séria, a gente está caçando um senador. Isso é algo que preocupa os outros senadores e todo mundo que faz campanha, porque isso é precedente para alguma coisa. Se eles disserem agora isso, como que vai ficar na próxima eleição todos os outros senadores? Às vezes, mesmo os senadores que poderiam, do ponto de vista pessoal, achar que o Moro tem que ser cassado, querer que o Moro seja cassado, ter grandes antipatias, inimizades e oposições políticas, pessoais, morais, ideológicas, de todos os tipos com o Moro, falar, calma aí, não dá para cassar um senador por causa disso, senão vão me cassar também. Eu não sei quem que vai estar no TSE Pois na não dá para próxima botar tudo no composição. mesmo balaio, né, Tomás? Isso que eu tenho essa dificuldade mesmo, de falar, não, E que foi era uma tudo um acordo dificuldade, inclusive, político. que era comum do TSE, né? Que a gente já viu o contrário disso, né? Que era às vezes o TSE vai desenvolvendo uma jurisprudência de cassação em casos pequenos que depois não aplica para os grandes. A gente viu isso na relação prefeito, governador, Exatamente. presidente, né? Então a gente via às Exatamente. vezes prefeito sendo cassado por certo tipo de questões em campanha, que quando chegava na hora do governador, ficava, poxa, mas a gente vai caçar governador assim? E quando levantava para um presidente, ficava mais complicado ainda. E daí ficava você via que não era uma aplicação, digamos, homogênea. Às vezes parecia que estava aplicando o precedente que foi construído nesses casos e outros não. Com o senador é parecido. O Supremo, às vezes, o Supremo, ou o TSE, qualquer instituição séria, deveria levar a sério que a gente está decidindo esse caso concreto, a gente não está decidindo só esse caso concreto, a gente está sinalizando quais são os parâmetros para condução de eleição para o futuro e como que a gente vai julgar casos semelhantes, né? Agora, realmente, é difícil no nosso conjuntura atual e no contexto atual que as pessoas não olhem e falem não, foi o Alexandre, foi o Floriano, e é por isso, e não é por aquilo, tem um acordo e começa até a Ou que a especular, motivação o é Moro se reuniu com só quem, política, né? o que será que foi combinado, o que não foi, é assim É. que as análises são feitas, né? E, de novo, isso não eu acho que conecta as duas coisas. Tem uma parte disso que pode ser equivocado, que é uma análise superficial, que é uma falta de conhecimento, mas tem uma falta disso que é baseado em atitudes do Supremo em casos que fazem com que o Supremo se coloque numa situação em que ele é pensado dessa maneira, porque ele às vezes atua de uma maneira que faz você achar, é isso mesmo, né? E esse é o problema. Se você atua de um jeito em certos casos, não dá para você, em outros casos, querer convencer as pessoas que não, a gente está aqui de fato
considerando só a lei, os precedentes, os elementos concretos do caso. A gente não pode, Exatamente, jamais faria nada exatamente. mais do que isso. E aí, para a gente fechar, Tomás, para juntar com essa questão, exatamente disso, de poder fazer ou não poder fazer, e levar as pessoas a interpretarem as coisas de uma forma atécnica ou mais para a política, eu queria que a gente fechasse, Diego, falando da decisão do ministro Toffoli sobre Marcelo Odebrecht. Decisão do ministro Toffoli que foi dada esta semana, anulando as condenações impostas pela Lava Jato a Marcelo Odebrecht, mas mantendo as confissões, mantendo os depoimentos, mantendo as delações. E o ministro Toffoli toma essa decisão, o Diego, baseado em parte também, né, nas mensagens que foram trocadas por procuradores e pelo juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro. Mas foi tratada e foi muito mal recebida essa decisão e a gente não vai vê-la submetida ao colegiado, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre essa decisão do ministro Toffoli. A gente sabe, claro, já falamos aqui, né, das mensagens trocadas por procuradores e juiz Sérgio Moro lá naquela época, mas a gente está vendo esses efeitos agora, né? E talvez efeitos expansivos demais e até, de certo ponto, contraditórios, né? Então, queria te ouvir sobre esse ponto. Não, efeitos que a gente não sabe onde vão parar e que, a princípio, não vai ter uma resposta colegiada sobre isso, né? Acho que isso também é um problema sério dessas decisões que o ministro Toffoli tem tomado, sempre ampliando em uma ou outra direção, né? Como se, dado um conjunto de revelações da Vaza Jato e algumas decisões do Supremo sobre o tema, o ministro Toffoli tem dado decisões individuais que ele vai estendendo cada vez mais, encontrando novas implicações dessas revelações, né? E a gente fica sem saber os efeitos práticos, né, Diego? Porque, por exemplo, me perdoe te interromper, mas era isso que a gente falava antes, né? O acordo de leniência está sendo negociado, renegociado, melhor dizendo, né, com a Odebrecht. Essa decisão de alguma forma interfere? Será que os advogados não vão tentar dizer, peraí, se você está anulando e dizendo que houve um conluio, você vai manter a leniência? Sim. O ministro André já chamou a renegociação e pediu para as empresas dizerem, vocês foram coagidas? Mas, enfim, a gente vai meio sem saber os efeitos, né? Até onde isso vai chegar, né? Essa petição já é esse instrumento curioso pelo qual, né, você pede que, no caso do Marcelo Odebrecht, se apliquem implicações de decisões que foram tomadas com relação a outros réus. É isso que vai acontecer, como você falou. A grande pergunta é não só os efeitos jurídicos disso em relação a esses atos, mas em relação a pessoas específicas também. Agora, tinha que ter uma posição colegiada do Supremo sobre isso, né? Isso não é uma coisa que o ministro Toffoli fez uma vez. Essa já é a terceira ou quarta decisão dele, acho que terceira, nesse arco de decisões individuais tomadas em petições que tem um impacto enorme, né? Não dá para a gente se enganar. São casos concretos, mas a repercussão política e institucional das decisões é muito grande. Claramente, esse era um tema para o plenário do Supremo decidir. E aí eu reforço o que a Ana falou, né? O poder individual no Supremo vai muito bem, obrigado. E essa decisão do ministro Toffoli não é a primeira, não é a segunda, é a terceira sobre o mesmo tema que reforça isso, né? E talvez não seja a última. É a terceira e talvez não seja a última que a gente vai ver num arco semelhante. E eu acho que sobre isso é exatamente onde fica uma dúvida relevante, que a gente estava até falando, né, Diego, e Ana Laura e Recondo, que era a decisão termina, né, a gente... Interessante, você tem essa decisão, uma decisão longa, 107 páginas, e daí muita gente fica falando, não, mas o que isso significa, né? Então isso significa que o acordo de colaboração vai ser anulado, não vai ser anulado, e a decisão termina dizendo literalmente, né? Por fim, ressalto que a declaração de nulidade dos atos praticados na 13ª Vara Federal de Curitiba não implica a nulidade do acordo de colaboração firmado pelo requerente, revisto nessa Suprema Corte, que sequer é objeto da presente demanda, né? Mas daí, a dúvida que ficaria então não existe uma nulidade desse acordo, porque não é objeto dessa demanda, então os efeitos são só os que são aqui, mas se eu entrar com outras PETs, o que pode esperar outras partes que entrem com PETs similares, que daí sim
E seria em PETs? Basta uma PET, né? Ou precisa de uma ação, né? Esse acordo seria anulado se ele tivesse sido suscitada essa nulidade pela via processual adequada, ou o que o Toffoli acha é que não, que o Supremo já se posicionou sobre isso e não pode mais ser anulado? Nada disso está claro, nada disso tem uma sinalização. A gente não vai ouvir o Supremo sobre isso, pelo menos imediatamente, a gente só tem essa versão parcial do Toffoli, é importante a gente ouvir. E a gente não sabe como que essas decisões individuais, outras, que o próprio Toffoli, na medida em que ele próprio possa dar em PETs análogas, vai afetar pontualmente outras pessoas. Então isso de novo, o poder ministocrático, monocrático do Supremo muito vivo, e vivo dessa maneira extremamente atípica, e num momento e num contexto em que o Supremo está, como a gente já analisou antes, tentando fazer, usando o plenário virtual, colocando cautelares para referendo rapidamente, colegiadamente, da maneira mais rápida. A gente percebe que ainda há espaços como esses, que são espaços que funcionam em certa medida, digamos, nas margens ou nas brechas entre formas processuais, entre regulações, né? Algo que se aplica para cautelar não se aplica a PET, então se submete ou não submete, a regra de regula um, não regula o outro, então se não fala nada, o que a gente faz? Fica a cargo do ministro, como que isso acontece? Eu acho que isso é uma grande mostra um pouco dessa confusão, e eu acho que o meu ponto concordando com o Diego, já falou assim, temos essa terceira, não sabemos se teremos mais. Exatamente, não saberemos se teremos mais, não saberemos inclusive se teremos, no sentido de poder ser de sabermos, né? Uma coisa seria a gente poderia saber. Teremos com certeza. Todo mundo que entrar com análoga receberá. Não sabemos se isso vai acontecer ou não, né? É ruim para os dois lados, né? O não sabemos aqui é literal, ele não literalmente não sabemos algo que deveríamos talvez saber. Ter algum grau de expectativa a partir, já que tivemos 3 decisões, pelo menos sobre isso, deveria permitir que a gente fosse capaz de prever em que casos sim, em que casos não, em que medida o colegiado concorda com isso, em que medida não, e isso não está claro. Ana, para a gente fechar. Cabe só acrescentar que essa petição, ela também mostra um movimento de expansão do escopo das reclamações constitucionais, né? Essa petição, ela foi ajuizada como um pedido de extensão dos efeitos que o STF, de uma decisão que o STF tinha tomado em uma reclamação constitucional, e daí a possibilidade dessas petições que vão ser decididas monocraticamente, assim como outras reclamações constitucionais podem eventualmente ser, né? E uma reclamação constitucional que havia sido ajuizada já com um parâmetro em que teria uma dúvida se cabe ou não reclamação constitucional, porque citavam uma outra reclamação e uma súmula vinculante, então tinha essa dúvida, será que reclamação é o meio cabível aí? E aí fica uma segunda dúvida, será que um pedido de extensão de uma reclamação seria cabível para uma decisão assim, ou teria que ter, enfim, uma outra via processual, que daí sim o colegiado decidiria, né? Então acho que essa decisão também é um pouco representativa dessa expansão do escopo de reclamação que também tem acontecido em outras áreas. A área trabalhista, por exemplo, né? Ana, queria agradecer a você, Diego, Tomás. Na próxima semana nós vamos ter um feriado que vai quebrar a nossa rotina, então a gente vai voltar com Sem Precedentes em 2 semanas. Descansem vocês 3, porque já estão convocados para na outra semana a gente voltar e falar um pouco mais desse Supremo Tribunal Federal. Diego, Tomás e Ana, obrigado mais uma vez e até lá.